A história começa com o protagonista lembrando as palavras de seus pais. Seu pai havia afirmado que era imortal e que o filho certamente herdaria essa habilidade, enquanto sua mãe falava do poder de transformação que possuía. Nesse mundo repleto de seres sobrenaturais, diferentes facções se dividiam entre imortais, transformadores, prisionicos e usuários de magia. O protagonista, nascido com 2 poderes e dono de um sangue misto, precisa lutar constantemente para se adaptar e sobreviver nesse universo hostil. Durante um confronto, ele revela que seu grau na força-tarefa é NS, deixando os inimigos confusos. Logo em seguida, eles começam a disparar e a batalha começa. Movendo-se com bastante agilidade, o protagonista desvia dos tiros enquanto desfere golpes rápidos e certeiros. Em meio à troca de ataques, uma personagem grita para que usem telecinese, e os demais continuam disparando. Mesmo cercado, ele avança e neutraliza um dos oponentes, acertando os outros com chutes e cotoveladas, até alcançar o último adversário, a quem derruba com toda a sua força. Após a luta, o protagonista pergunta sobre o estado da mulher, e então se lembra de explicar o verdadeiro significado de ser grau NS. Alguém com poderes que não podem ser classificados, tornando um adversário imprevisível e extremamente perigoso. Em um mundo que já foi comum, tudo começou a mudar antes mesmo do nascimento do protagonista. Buracos negros surgiram de forma misteriosa, espalhando-se rapidamente e distorcendo a realidade. À medida que cresciam, tornavam-se cada vez mais perigosos, alcançando proporções ainda mais devastadoras do que no temido Ano Terrível. O que restava do mundo se via consumido pelo caos. Ferido e caído no chão, o protagonista presenciava a destruição ao seu redor, agora ameaçado por forças desconhecidas que desafiavam toda a compreensão humana. Os buracos negros começaram a aparecer no céu, no mar e no solo. Dentro desses buracos surgiam criaturas chamadas invasores, que dizimaram a população da Terra, transformando o mundo em um inferno. Quando a humanidade parecia sem esperança, apareceram os super reminiscientes, pessoas com poderes especiais. Esses poderes foram divididos entre várias categorias: os psíquicos, com habilidades psíquicas; os imortais, que sobrevivem a ferimentos fatais; os transformadores, que podem se transformar em animais; e os usuários de magia, aqueles com habilidades arcanas. Esses grupos surgiram para combater a ameaça e tentar restaurar a ordem do mundo. Quando a ameaça dos invasores foi controlada, a atenção das pessoas passou a ser voltada para os super-humanos, que possuíam poderes perigosos. Com o tempo, os super-humanos se organizaram, e os imortais passaram a ser gerenciados pelo governo. Os transformadores se uniram a grandes empresas. Os psíquicos formaram sua própria organização, e por último, os usuários de magia se esconderam para se proteger. Agora, cerca de 20 anos após os eventos do Ano Terrível, os super-humanos continuam vivendo entre os humanos, escondendo seus poderes. Em uma conversa, o pai do protagonista chama por ele e revela que tem algo importante para dizer. Ele conta ao filho que é realmente imortal e que deve ter herdado seus poderes. O protagonista fica em silêncio, não acreditando muito, e o pai explica que, sendo imortal, ele deve ter herdado seus poderes. O protagonista então pergunta por que o pai está dizendo isso enquanto fazem compras. O pai pede para que ele não conte a ninguém, nem à mãe. O protagonista questiona sobre os imortais terem pele pálida e boa aparência, e o pai concorda, dizendo que eles realmente não se parecem muito, mas que seu filho ainda é um imortal. Ele então revela que os poderes do garoto vão despertar no 20º aniversário, por volta das 11 horas da noite. O protagonista responde que o pai faz parecer que não é algo tão importante. O pai então muda de assunto e lembra que precisam de alhos frescos. O pai chama por ele e pede para não contar nada à mãe, pois ela não sabe o que ele realmente é, e poderia acabar se divorciando dele se descobrisse. O protagonista chama o pai com preocupação e sugere que falem sobre isso em outro lugar, para evitar serem ouvidos. Ele pega as sacolas e vai à frente. Seu pai sorri e brinca, dizendo o quanto seu filho cresceu e está forte. O pai explica que os imortais não deveriam ser tão fortes, e deduz que talvez seja porque o filho passa muito tempo malhando. O protagonista sorri de nervosismo, pensando que não malha coisa nenhuma. Sua força provavelmente se deve ao seu primeiro segredo de muitos outros que guarda. Assim que chegaram em casa, sua mãe os recebeu calorosamente e perguntou se lembraram do alho. O pai respondeu que sim. O casal então se beijou, e o protagonista pediu para que não fizessem isso na frente dele. O protagonista se lembra de que sua mãe é uma transformadora, e que 2 anos atrás ela teria contado isso a ele. Ela revelou que ele também possui esse poder, e explicou que os transformadores despertam seus poderes aos 18 anos, e ele provavelmente o desenvolveria naquela época. Antes de terminar a conversa, ela o advertiu para não contar nada ao pai. De volta ao presente, o pai chama pelo protagonista e pergunta o que ele deseja para o aniversário, mas o jovem responde com gratidão por simplesmente ser seu filho. Os pais brincam sobre o caráter do filho, dizendo que ele herdou isso deles. Durante a comemoração, o filho percebe que seus pais podem estar escondendo suas identidades um do outro. Mais tarde, os pais dão boa noite para o filho, que retribui. Então ele vai se deitar, e o relógio marca que logo será 11 horas. Ele se pergunta se o que seu pai disse era verdade. Se for, despertará como imortal exatamente naquela hora.
Horas antes, ele teria perguntado ao pai se a transformação seria dolorosa. O pai explicou como foi sua experiência. Seu corpo teria começado a queimar levemente antes de esfriar repentinamente, mas ele afirma que não doeu. O protagonista continua preocupado por ser filho de uma humana e pergunta se herdará os poderes do pai. O pai garante que sim, já que os imortais são mais fortes. Então o protagonista fica pensativo, se perguntando se seria possível ganhar os poderes de imortal, sendo também um transformador. Ele tenta descansar, mas começa a sentir uma dor intensa e tremores. A dor o faz refletir sobre o passado, quando o mundo era normal, sem buracos negros ou invasores. Ele se desespera, perguntando por que está passando por isso, enquanto a sensação de algo extraordinário começa a tomar conta de sua mente. Há 2 anos, o protagonista acordou sentindo seu corpo mais forte. No entanto, foi interrompido quando sua mãe entrou no quarto sem bater na porta, assustando-o. Ela perguntou se ele estava bem, e ele perguntou o motivo de ela ter entrado sem avisar. Sua mãe respondeu que só queria garantir que ele estava bem e que parecia ótimo. Em seguida, ela perguntou como era se tornar um transformador. O protagonista explicou que se sentia cheio de energia, com seus sentidos, como olfato e visão, mais aguçados. Curioso, ele perguntou por que ela não havia contado antes. Ela respondeu que contar não teria mudado nada. O protagonista, um pouco chateado, disse que pelo menos poderia ter se preparado mentalmente. Então, ele perguntou se aquilo seria tudo ou se haveria outras transformações, e sua mãe respondeu que ele poderia ficar tranquilo, pois não haveria mais transformações. Ele ficou aliviado e pensou em como não queria passar por aquela dor novamente. Porém, logo começou a sentir tontura novamente. No presente, pela manhã, o protagonista acorda ainda sentindo dor, mesmo sendo imortal agora. Ele notou que sua aparência não mudou e que a única mudança que conseguiu sentir foi que agora enxerga melhor no escuro e seus sentidos melhoraram no geral, principalmente sua audição. Ele tenta relaxar e se distrair, lembrando de como controlou seu corpo ao se tornar um transformador. Distanciando-se mentalmente do som perturbador dos pássaros, sente-se finalmente como um verdadeiro imortal, mas se pergunta se conseguirá manter seus poderes escondidos. A mãe de Guan-Gik o chama para o café da manhã, e ao ver a refeição, ele fica muito surpreso, dizendo que é um cara muito sortudo. Sua mãe então responde que sempre há mais, e pede para ele avisar se precisar de mais comida. O protagonista percebe que sua família tem um grande apetite, especialmente os transformadores, e se pergunta se todos os sobrenaturais comem muito. Durante o café da manhã, o pai pergunta à sua querida se ela está bem, pois está comendo menos que o normal, e ela responde que não tem mais arroz e está fazendo enquanto conversam. O protagonista se pergunta como eles nunca desconfiaram um do outro. Seu pai o chama e sugere que ele se prepare para o exame de serviço público, o que deixa a mãe e o filho surpresos. O pai menciona uma oferta tentadora que surgiu, o que chama a atenção da esposa, que pergunta do que se trata, questionando também sobre o futuro do filho, que tem 20 anos e deveria estar se preparando para a faculdade. O pai acredita que o mais importante não é a educação formal, mas que Guan-Gik seja um membro competente da sociedade. Ele sugere que ser funcionário público seria uma boa opção, já que ele também é. A mãe, embora não seja contra, se preocupa com a ideia de o filho se dedicar demais aos estudos para um exame rigoroso. O pai, no entanto, acha que Guan-Gik não precisa se esforçar tanto, pois confia na inteligência dele. O protagonista observa tudo em silêncio, surpreso, já que nunca tinha visto seus pais discutindo por algo antes. Ele sabe que a maioria dos imortais trabalha para o governo, e seu pai pode estar tentando direcioná-lo para essa carreira. Porém, ele se pergunta se sua mãe tem outros planos para ele. Na academia, o protagonista explica que antes mal conseguia fazer 2 flexões, mas agora consegue várias sem nem suar. Sua mãe comenta que os transformadores têm 3 vezes mais força que humanos comuns, então é por isso que ele é forte e saudável. Ela também explica que sempre se manteve treinando durante todos esses anos, e diz que há outra coisa em que os transformadores se destacam. O protagonista pergunta o que seria. A mãe explica que os instintos dos transformadores são mais fortes que os dos humanos comuns e que o protagonista será frequentemente guiado por seus instintos no futuro. O protagonista não entende muito sobre os instintos poderosos, e também não sente nada assim, pelo menos agora. Sua mãe então diz que ele pode não sentir agora, mas chegará um momento em que isso causará problemas para ele na sociedade. Ele precisará manter o treinamento para manter seus instintos sob controle. É por isso que ela quer que ele faça uma faculdade e consiga um emprego de escritório. O protagonista pergunta sobre esse emprego de escritório, e a mãe explica que o avô dele tem ligações com uma empresa que trabalha com transformadores. Basta entrar em uma faculdade decente que ela arruma um trabalho para ele. O protagonista também receberá treinamento básico como transformador assim que começar a trabalhar lá. No jantar, a mãe diz que isso não é algo que eles devam decidir, e pergunta a Guan-Gik o que ele quer fazer. O protagonista se pergunta o que quer, e lembra que há algo, sim, que gostaria de fazer, mas pensando melhor nunca disse isso para seus pais. Então ele decide contar que gostaria de entrar para os Navy SEALs. Assim que ele revela, seus pais ficam em completo silêncio. Sua mãe fica incomodada e pergunta onde está a consciência do filho, já que um exército comum não serviria para alguém com as habilidades que ele possui. O pai pensa sobre o assunto, enquanto sua mãe tenta fazê-lo mudar de ideia. O protagonista então diz que já tem 20 anos e idade suficiente para tomar suas próprias decisões.
Sua mãe fica bastante irritada e acha que ele ainda tem muito a amadurecer. Já o pai não acha que o exército seja tão ruim. Ele chega a perguntar se ele não estaria fazendo isso só para parecer descolado, e o protagonista responde que talvez seja um pouco esse o motivo. O pai consegue entender e até brinca sobre ser estranho alguém jovem querer lutar pelo país. A esposa fica preocupada, mas o pai diz que nem todos os soldados vão para o exterior e que ele provavelmente ficará em um quartel confortável. Então a mãe apenas aceita, e o protagonista agradece pela ajuda do pai nos pensamentos. O protagonista pergunta se pode entrar para o exército, então sua mãe responde que pode, mas não agora. O protagonista responde que sabe que precisa entrar em uma faculdade primeiro, mas o pai o corrige, comentando sobre o exame de serviço público. O protagonista se pergunta o que há com o pai e com esse concurso para o serviço público. O pai explica que ele vai fazer o exame primeiro e depois entrar para o exército. Se não gostar, pode trabalhar para alguma empresa de defesa nacional. E pode até ganhar pontos extras se for para lá como oficial militar. O protagonista responde que entende. Seus pais perguntam se ele consegue fazer isso, e o protagonista pensa que isso não funcionaria com qualquer outra pessoa. Mas, se o seu pai disse que sim, deve haver um jeito, já que ele trabalha para o governo. Então ele decide fazer o exame, e seu pai diz que não será muito difícil, mas ele ainda vai precisar se esforçar para estudar. Então pediu para ele manter a agenda de finais de semana livre, pois teria alguém que poderia dar aulas para ele em Hwaseong, na província de Gyeonggi. O protagonista concorda e até se questiona sobre o lugar. A cena corta para uma parada de ônibus. O pai teria dito que conhecia alguém na área, mas ele seria fazendeiro agora e se recusa a ir para a cidade. O protagonista começa a se perguntar o quão bom seria essa pessoa para ele ter que ir até lá para aprender com ele. E nunca se imaginou se preparando para um concurso público. Ainda assim, seu objetivo é ser um SEAL da Marinha. O protagonista olha para a tela do celular e lê as notícias. Entre elas, lê sobre o retorno do Excursari após uma missão do Buraco Branco, a resolução temporária do desabastecimento de Terralite, mas com a situação prevista para pior. Ele também encontra um alerta sobre a explosão ilegal dos buracos brancos, que viola as leis internacionais. Depois de ler tudo isso, o protagonista sinceramente pensa que não deseja mais se alistar no exército. O Buraco Branco da Terra é apresentado como um portal surgido após a formação do governo mundial aliado. O protagonista aprende que, ao contrário do buraco negro, que expulsa coisas, o buraco branco permite a entrada de exploradores, levando ao outro lado repleto de novos metais, plantas, criaturas e cheio de novos recursos. O protagonista pensa sobre a luta da humanidade por novos recursos, e com os transformadores liderando essa batalha devido às suas habilidades físicas, seria perfeito. Apesar de sua mãe não querer que ele participe disso, ele se comprometeu a seguir uma carreira militar para agradá-la, embora nunca tenha desejado se alistar. Ele só queria fazer parte de algo maior. Em outro local, um homem ao telefone pergunta sobre o garoto enviado. Durante a conversa, é mencionada a possibilidade de enviar o filho para fazer um exame, e o homem confirma, mas garante que não vai facilitar para ele só porque é seu filho, mas o tranquiliza dizendo que vai se certificar de colocá-lo em forma. O prota encontrou o homem estranho, que perguntou quem diabos era ele. O prota então disse seu nome e sua linhagem, mas o homem o interrompeu e se recusou a acreditar. O homem perguntou se ele tinha certeza de que era imortal e por que ele parecia tão forte. O prota respondeu que provavelmente é assim por ser misturado. Então ele perguntou como um sangue humano consegue passar por tudo isso. O prota respondeu que isso se deve ao sangue de sua mãe ser muito poderoso. Então o homem o chamou de esquisito e logo depois o convidou a segui-lo. O prota pergunta se ele sabe para onde estão indo. O homem pergunta onde mais estariam indo e diz que ele está ali para as aulas particulares. O prota entendeu e concordou em ir. Ao chegar em um lugar remoto, nas montanhas de Hwaseong, na província de Gyeonggi, para fazer o exame de serviço público, seguindo as ordens de seu pai, ele percebe que seu tutor é uma pessoa parecida com o Bear Grylls e se pergunta se ele é imortal, já que é bastante bonito. O protagonista também questiona a razão de estarem indo tão fundo nas montanhas, mas o tutor não dá uma resposta clara. Quando chegam no local, o prota fica incrédulo com o que vê e chama pelo pai. O tutor pede que ele o siga, e o prota se pergunta o que esse cara está tentando ensinar a ele. O tutor pergunta ao prota se ele já despertou seus poderes, e ele confirma. O tutor então pergunta se ele já tentou usá-los, e o prota revela que tentou se ferir, mas sarou rapidamente. Então ele pergunta se o prota sabe como os imortais curam suas feridas, mas os dois admitem que não sabem ao certo. Ele explica o básico. Primeiro, a resistência. Imortais com boa resistência possuem grande poder de cura. O segundo fator são os nervos. Quanto mais sensível for uma pessoa, mais dor ela sente. No entanto, se alguém conseguir treinar seus sentidos, será capaz de identificar melhor as feridas, como perceber imediatamente se um osso estiver fora do lugar. Ele conclui que, ao treinar a resistência e os sentidos, o prota poderá aumentar seu poder de cura. O prota concorda com tudo, mas, ao olhar para o desenho feito pelo tutor, fica confuso e não entende o significado. O tutor pergunta se ele tem alguma dúvida, e o prota responde que sim, ele quer saber o que tudo isso tem a ver com a sua realização deste curso.
O tutor responde que é para ele aprender a controlar seu corpo imortal enquanto treina resistência. Mesmo assim, o prota não vê sentido nisso. O tutor se irrita e questiona por que ele fala tanto, já que está fazendo o concurso público. O prota concorda e pergunta se não deveriam estar estudando para isso. O tutor diz que isso faz parte desse estudo, e o prota só reconhece o estudo que exige papel e caneta. O tutor pergunta ao protagonista se ele vai se voluntariar para a força-tarefa imortal, mas o prota, sem entender, pergunta o que é isso. O tutor responde que é algo parecido com o exército, e o prota, ainda confuso, pergunta sobre os Navy SEALs. O tutor, impaciente, pergunta se ele vai ou não participar, dizendo que se não quiser pode ir embora. O prota pensa que ainda precisará passar no teste para fazer o que quer, mas acaba aceitando. O tutor então avisa para ele tirar os sapatos e trocar de roupa, já que pode sujar. O protagonista percebe que o exame é bem diferente do que imaginava, e o tutor, brincando, diz que ele deve começar a correr ou vai acabar morrendo de tédio. Ele suspira e finalmente decide saltar para a frente das lâminas. Ele começa a gritar de dor, e o tutor manda ele não parar, e pergunta se ele vai parar e descansar quando os inimigos estiverem o perseguindo. Depois de passar por tudo, o prota cai no chão pedindo para ser morto. O tutor, observando seus movimentos, percebe que ele desviou de algumas lâminas e elogiou seus reflexos, pois seus antigos alunos não conseguiram fazer isso. O prota teria um poder de cura incrível. O tutor explicou que ele terá que se machucar para acelerar suas habilidades de cura. Então ele deve não evitar os espinhos e deve pisar mais neles para ter feridas maiores. O tutor instruiu o prota a pisar com tanta força nos obstáculos que pudesse chegar a quebrar a perna. Em pensamento, o prota, irritado, se recusa a fazer isso, achando seu instrutor um completo maníaco. O tutor mandou ele parar de rebeldia e disse que deveria se levantar e correr. O prota vai novamente em cima dos espinhos, e o tutor se pergunta o que há com ele. O tutor então diz que ele é imortal e não vai morrer para algo assim, então deve levantar e correr. O prota perguntou quanto tempo devem continuar fazendo isso, e o tutor responde que ele deve experimentar o choque primeiro. Através disso, aumentará sua tolerância à dor. Este campo de lâminas deve prepará-lo para o pânico que ele pode entrar ao sentir dor no campo de batalha. Mas o tutor se questiona o motivo de ele não ter entrado em choque ainda e pergunta se não está doendo. O prota se irrita e responde que está doendo para caramba. Ele era um transformador antes de se tornar imortal, e transformadores têm corpos fortes, então ele nunca entraria em choque com algo assim. O prota então pergunta se não há outra maneira de passar neste curso se não entrar em choque. O tutor pergunta o quão rápido ele consegue correr. O prota responde que corre cerca de 6 segundos. O tutor explica que este percurso tem cerca de 30 metros de comprimento. Então ele deve concluir em 6 segundos e então dirá que concluiu este percurso. O prota confirma se só deve chegar lá em 6 segundos, e o tutor confirma. O prota sorri e se prepara para o desafio, ignorando a dor das lâminas que o atingem. Ele decide bloquear a dor e correr com tudo, confiando que será fácil. O tutor o observa surpreso com sua velocidade e resistência. O prota cai no chão após completar o desafio, dizendo que conseguiu fazer tudo em 6 segundos. Ele suspira enquanto o tutor, surpreso, pergunta o que aconteceu e o chama de estranho. O tutor, sem perder tempo, ordena que o prota repita a tarefa, e o prota pergunta o porquê. O tutor percebe que não estava contando o tempo corretamente no celular, e o prota não consegue acreditar e murmura. Depois, o tutor anuncia que é hora de seguir para o próximo treinamento, e entrega ao prota um objeto, instruindo-o a usá-lo, dizendo que é necessário para o próximo exercício. O prota pergunta se aquilo é uma coleira de cachorro, mas o tutor insiste para que ele coloque em volta do pescoço, deixando o prota com um mau pressentimento sobre o que está por vir. O tutor explica que o prota vai treinar para segurar a respiração, e o prota, chocado, pergunta se é isso que ele realmente precisa fazer. O tutor confirma. Então o tutor segura um controle remoto e revela que, se pressionar o botão, a corda ao redor do pescoço do prota começará a apertar. O prota se ajoelha e tira a coleira, perguntando se não podem fazer um simples mergulho debaixo da água ou algo assim. O tutor então explica que isso não seria suficiente. Ele explica que o treinamento é para preparar o prota para suportar a sensação de ser estrangulado, já que, em um combate real, ele não pode desmaiar quando alguém tentar imobilizá-lo. O tutor ainda comenta sobre a Guerra dos Sobrenaturais, que se espalhou após o Ano Terrível, quando os humanos comuns começaram a aprender a lutar contra seres com poderes especiais. Ele compara essa situação com a de outros tempos, e reclama sobre como os jovens de hoje em dia têm tudo mais fácil. O prota se irrita, questionando consigo mesmo como aquilo não parecia nada fácil. Então ele pergunta o que tem que fazer para passar, e o tutor responde que simplesmente nada. Ele vai acabar desmaiando de qualquer forma. Então deve tentar se manter acordado por pelo menos mais de 5 minutos. O tutor o alertou a não tentar remover esse aparelho à força ou tirar o controle remoto de sua mão, a não ser que ele queira um buraco no coração, embora isso com certeza ajudasse no seu treinamento. O prota respondeu que vai manter isso em mente. Então o tutor perguntou se ele está pronto, e o prota respondeu que sim. Então o botão foi pressionado. O prota começa a sentir muitas dores no pescoço e tenta retirar a coleira, mas o tutor bate em sua mão, mandando-o parar. O tutor então diz que vai pegar leve com ele e pergunta por que ele ainda não desmaiou, já que dói tanto. O prota se pergunta quanto tempo mais vai aguentar.
Ele sente que está perdendo a consciência até que a coleira se desliga e ele recupera o fôlego. O tutor pergunta o que há de errado com o aparelho, pois ele se desligou sozinho. Então, ele percebe que a bateria acabou. O prota diz que quase morreu, mas o tutor responde que ele não vai morrer. Então, o prota pergunta se ele vai fazê-lo usar isso de novo porque não desmaiou, e ele tem certeza de que durou mais de 5 minutos. O tutor responde que sim, e revela que ele fez, na verdade, 12 minutos e 47 segundos. Então o prota tenta encontrar uma desculpa após ouvir que o melhor recorde era de 8 minutos, mas ele percebe que seu tutor não para de encará-lo como uma criança com um brinquedo novo. Um pouco mais tarde, eles decidem ir descansar e comer. O prota diz que não esperava que fosse alimentado, e o tutor responde que passar fome seria ineficiente, porque ele precisa ganhar resistência também. O prota pergunta se pode ajudar, e o tutor pede para ele se sentar e esperar. O prota pensa que não sabe cozinhar de qualquer maneira, então acha melhor esperar. Ele recebe um prato duvidoso e fica sem reação, perguntando como a comida foi feita, mas desiste de saber. De noite, ele decide que deveria cozinhar na próxima vez e pensa em pedir ajuda para a mãe em Sinaló. Ele também quer perguntar ao pai sobre o que está acontecendo, mas não pode ligar porque o tutor pegou seu telefone. O prota está se sentindo muito cansado e só queria tirar um bom cochilo. Assim que entra no seu dormitório, vê sua cama no chão. Ele fica em silêncio e até mata uma mosca. Ele chama pelo seu senhor e pergunta se não tem energia elétrica. O tutor responde que as luzes só atrairiam insetos e não são necessárias. Assim que o prota se deita, o tutor explica que o tato pode ser sensível e desconfortável, já que é a primeira noite dele. Quando se vira, nota que o prota já está roncando. Pela manhã, no café da manhã, o prota agradece pela comida, e o tutor comenta que os imortais acabam usando muito mais energia do que os outros. Então ele deve se manter satisfeito. O prota pergunta que tipo de treinamento farão hoje, e o tutor responde que vão mergulhar em um penhasco. Então, o treinamento de hoje será tão arriscado de vida quanto o de ontem. O tutor explica que o treinamento é para ajudar a controlar a respiração no ar e preparar os sentidos para o impacto. O prota deduz que os imortais precisam se cuidar principalmente de choques fortes e desmaios devido à pressão física em combate. O tutor ensina que, como imortal, ele deve proteger suas pernas para não perder mobilidade e usar os braços como escudo. Se o inimigo quiser o incapacitar, é melhor entregar um braço em vez de uma parte mais vital. Ele alerta sobre a ameaça de facas e explosivos, e o prota, em pensamentos, lembra dos exemplos antigos, já que enfrentam criaturas de outras dimensões atualmente. O tutor então manda ele se apressar para comer sua refeição, para que comecem o treinamento. Depois do tutor tacar o prota do penhasco, ele finalmente conclui o treinamento. Então seu instrutor o libera no dia seguinte, e ele pega o ônibus para casa. Ele liga para o pai e pergunta se ele tinha certeza do lugar que o enviou. O pai pergunta se aconteceu alguma coisa, e o prota conta que foi obrigado a pular de um penhasco. O pai responde que está tudo bem, já que ele é imortal e não morreria facilmente, então não há nada de errado em fazer coisas assim. E assim aprenderia sobre os limites de seu corpo. O prota então reflete sobre seu treinamento e o quanto seu corpo é forte, pois não desmaiou nenhuma vez. O pai então elogia o esforço do filho e pede que ele vá para casa descansar. O prota pergunta sobre o exame que vai ter que fazer, e quando seu pai estava prestes a explicar, é chamado por alguém e acaba tendo que desligar. O prota pensa que não faz diferença descobrir agora ou mais tarde, e vai simplesmente descansar, como seu pai pediu. Ele já planeja seu banho e seus jogos até tarde, vai comer bem novamente e voltar a dormir à meia-noite, em seu quarto, onde não há mosquitos. Seu dia será perfeito. Ao chegar em casa, o prota é surpreendido pela mãe, que diz para ele se lavar mais tarde, pois eles precisam sair imediatamente. Ele havia esperado um dia tranquilo, mas logo suas expectativas foram quebradas. A mãe menciona que já havia conversado com o pai sobre ele estudar para a faculdade, mas o prota responde que se sairá muito bem estudando por conta própria. No entanto, sua surpresa aumenta ao descobrir o que sua mãe preparou. Ela contratou uma professora particular que mora nas proximidades, e ele passará os próximos dias com ela. Com o pressentimento de que algo não está certo, o prota começa a ficar ansioso. Quando chegam ao apartamento, a mãe avisa que voltará para pegá-lo em 2 dias. Nervoso, ele pergunta se ela não vai apresentá-lo à nova professora, mas a mãe, de forma esquisita, responde que está tudo bem e se afasta, dizendo que não adianta ter uma mente inteligente se o corpo for fraco. O prota logo percebe que o que o espera não é uma simples aula para a faculdade. Ele solta uma risada e não consegue deixar de pensar na família doida que tem. O prota chega no andar e, ao sair do elevador com sua mala, percebe que está em um grande espaço que parece ser uma academia. Ele se pergunta se o local foi transformado de um estacionamento subterrâneo para isso. O prota encontra uma instrutora que o reconhece como filho de Seulier. Ele confirma, mas diz que não sabe o motivo de sua mãe tê-lo enviado até ali. A instrutora menciona que soube que ele estudou por 2 dias seguidos. O prota se lembra do que passou nas mãos do último tutor, e pensa que não pode contar a verdade para ela. O prota reflete sobre a filosofia rígida de sua mãe, que acredita em corrigir com severidade e fazer com que ele assuma a responsabilidade por suas ações. Após viver 20 anos sob esses princípios, o prota reconhece que isso moldou sua visão de vida. Ele se vê em uma luta com sua mãe no ringue, temendo virar polpa se não seguir suas ordens.
O Prota sabe que não conseguirá convencer sua mãe a mudar de ideia e espera que o tutor seja igualmente rígido. Sua instrutora então lhe entrega um dispositivo estranho. Ele pergunta o que é, e a instrutora explica que é apenas um aparelho de medição, pedindo para que ele o coloque nos pulsos e tornozelos. Ele questiona se está ali para ser treinado, e é informado pela instrutora de que primeiro será testado. Ela então pede que ele corra na esteira. O teste começa e o Prota começa a correr. A instrutora o critica por nunca ter treinado e o chama de patético, observando que, apesar de seu ritmo cardíaco estar bom, ele não está fazendo o seu melhor. O Prota, cansado da situação, se pergunta por que está sendo alvo de tanta crítica e lembra que só esperava passar o dia jogando videogame. Ela o chama de preguiçoso, e o Prota pensa que ela deve ser muito mais velha do que parece, devido à sua natureza transformadora e imortal. Durante o treinamento, ele pergunta quanto tempo precisa correr, mas a instrutora apenas manda ele continuar correndo. Ela explica que o treinamento começará com exercícios de cardio e depois trabalhará no desenvolvimento físico do Prota. Ela diz que o transformará da cabeça aos pés. O Prota, pensando em sua situação, brinca dizendo que não quer ter duas mães. A instrutora ri, mas ele não está brincando. Chega a noite e o protagonista continua correndo na esteira enquanto a instrutora o observa. Ela o critica por começar a se cansar e diz que seus ancestrais estariam revirando na sepultura se ele desistisse agora. O Prota, ofegante, conta o tempo e responde que está na quarta repetição. Ele percebe que foi forçado a correr a noite toda, algo que não esperava, e se lembra de que, quando recebeu o treinamento imortal, teve pelo menos tempo para dormir. A instrutora, vendo-o, faz um comentário sobre sua dependência apenas da força física e o avisa de que, sem treinamento adequado, ele será apenas um amador. Ela pede para que ele observe a tela enquanto corre, mostrando um exercício de alongamento que ele fará em seguida, já que ficará em desvantagem com um corpo rígido. O Prota fica confuso sobre o que isso significa. Ele está exausto após correr por 14 horas e 10 minutos. O Prota se questiona sobre o tempo enquanto tenta se lembrar dos exercícios na tela e se sente sobrecarregado, pois, além de continuar correndo, precisa prestar atenção nas instruções da instrutora. Ele acha o regime de treinamento cruel e difícil de suportar, mas sente que pode aguentar. O Prota se pergunta o que vem a seguir. De volta ao seu primeiro tutor, ele comenta que o Prota tem bom controle sobre bloquear seus sentidos, mas isso não é suficiente. Ele explica que, ao bloquear um sentido, os outros devem ser aguçados, e a chave é aprender a realizar multitarefas ao mesmo tempo. Enquanto corre, o Prota realiza 4 tarefas: acompanhar o tempo, memorizar os exercícios, ouvir as instruções e correr. Ele percebe que não é tão difícil se reservar o sentido usado para controlar o tempo, assim conseguindo focar nas outras tarefas. Após correr por 24 horas, o Prota finalmente termina o exercício, enquanto sua instrutora observa a marcação no cronômetro. Ela o elogia e pede para que ele comece o aquecimento, explicando a importância da flexibilidade. A instrutora pergunta se ele memorizou o vídeo que mostrou, e assim que o Prota confirma, ela faz uma demonstração dos exercícios. O Prota fica impressionado com os movimentos dela, e assim que chega a sua vez de fazer, sente dificuldades devido à sua rigidez. A instrutora o aconselha a não forçar demais, pois leva mais tempo para adquirir flexibilidade. O protagonista está se esforçando ao máximo no treinamento físico, tentando melhorar mesmo com as dificuldades e a dor. Ele tenta usar sua habilidade de cura rápida, devido à sua imortalidade, para acelerar o processo, mas a instrutora o avisa sobre a importância de respeitar os limites e de não apressar o progresso, mesmo após ela alertá-lo para não se forçar tanto. Apesar das dificuldades, ele continua se esforçando e mostrando determinação. A instrutora, surpresa com a persistência do Prota, comenta que ele é estranho por ter conseguido ir tão longe, e o Prota, já sem forças, pede ajuda para se levantar, mas ela apenas o observa em silêncio. O treinamento é encerrado e eles vão comer. Enquanto um prato suculento é colocado na grelha, o Prota pergunta se vão comer um porco inteiro, e a instrutora responde que ele vai. O Prota se assusta ao descobrir que cada um terá que comer um porco inteiro. A instrutora explica que isso faz parte do treinamento, e comer também é disciplina, pois é preciso aprender a estocar energia para usar depois. Os dois começam a devorar a carne de porco, mastigando sem parar. A instrutora avisa para apenas jogar os ossos de lado e não se preocupar em limpar. Enquanto come, o Prota percebe o quanto a carne temperada está saborosa, talvez ainda mais porque passou o dia sem comer nada. A instrutora o alerta que precisa terminar tudo, sem deixar sobras. Ele responde que não haverá desperdício, pois não foi assim que ele foi criado. Depois de comer, a instrutora avisa que vai se recolher e pede para ele se lavar e ir dormir quando terminar. Já sozinho, o Prota suspira, sentado na cama, sentindo-se exausto, mas acha que ainda é melhor do que dormir na floresta, cercado de mosquitos. Ele lembra que, ao menos, ali pode usar o celular e decide que deveria ligar para sua mãe. Ele chama por ela e, preocupada, sua mãe pergunta se está tudo bem. Ele pensa se ela estaria preocupada de verdade, mas responde de forma tranquila. A mãe explica que pediu várias vezes à tutora para não facilitar só porque ele era seu filho. Mesmo assim, ela admite que ainda está preocupada, o que deixa o Prota surpreso. Logo em seguida, ela avisa que o pai chegou e que está ocupada. Encerrando a ligação, o Prota fica paralisado em silêncio e pensa que ela não está realmente preocupada com o próprio filho.
No segundo dia de treinamento, o Prota percebeu que o treinamento dos imortais era cheio de tarefas estranhas e aleatórias e o dos transformadores era direto e brutal: levantar peso, agachar e pressionar exercícios de extrema intensidade. A ideia era testar os limites do corpo e em seguida superá-los. Ele entende que o treinamento de transformador é mais técnico, cheio de equipamentos e dispositivos. No entanto, a tutora avisa que seus reflexos ainda deixam a desejar. Em seguida, ela o desafia a levantar peso, explicando que há 40 libras de cada lado da barra, totalizando 100 libras. O Prota levanta a barra de pesos com facilidade, graças à força dos transformadores, e a tutora manda que ele a acompanhe. Ela pede para que ele não apenas levante, mas corra com o peso. O Prota fica confuso e pergunta se é para correr ali mesmo, lembrando do treino anterior no campo cheio de lâminas. A tutora o orienta a focar no equilíbrio, garantindo que o resto ele descobriria com a prática. Ele duvida se isso é possível, mas ela responde que deve continuar até conseguir. A instrutora explica que a principal regra é proteger o próprio corpo, mas sua atenção está no tablet, e o Prota se pergunta se ela realmente está prestando atenção. A tutora avisa para ele evitar ferimentos, pois não são imortais, mas o Prota, em pensamento, lembra que, diferente dela, ele é imortal. Então decide correr de uma vez com a barra de pesos. O Prota percebe que seus sentidos estão muito mais aguçados, e que consegue se equilibrar apenas sentindo a pressão nos pés. Ele pensa que, embora os transformadores sejam fortes, os imortais levam vantagem por causa de seus sentidos superiores. Ele avança pela viga e acha a tarefa divertida, já que é bem mais fácil do que correr entre lâminas. O Prota conclui o percurso e avisa que terminou, mas a instrutora pede que ele repita o trajeto mais 2 vezes. Ela se surpreende, mesmo com a viga sendo estreita e longa, por ele ter conseguido atravessar sem se desequilibrar nenhuma vez. Em seguida, ela anuncia o próximo nível, revelando um novo desafio ainda mais difícil: atravessar em cima de um fio, deixando o Prota sem acreditar. O desafio se chama Corrida de Fio Único. A instrutora comenta que a viga de madeira era fácil demais e admite que o subestimou. Ela coloca um tapete no chão e avisa para não tentar segurar o fio caso caia, apenas deixar-se cair. Quando ele pergunta se terá que carregar pesos de novo, ela diz que por enquanto será só ele. O Prota se prepara, lembrando que isso não chega perto da dificuldade dos treinamentos imortais. O Prota sente que correr no fio é muito mais difícil do que na viga, mas logo percebe que o cabo é firme, não balança tanto, não há vento para atrapalhar, e ainda tem um tapete no chão caso caia. Com isso, se convence de que não há motivo para ter medo e decide atravessar correndo de uma vez. O Prota quase cai ao tentar correr pelo fio e percebe que precisa diminuir o ritmo. Então, passa a pisar de forma mais leve, usando pequenos saltos para manter o equilíbrio. A instrutora parecia se divertir mais do que assistindo a qualquer programa. No fim, fez com que ele passasse o dia todo atravessando o fio de um lado para o outro, até mesmo com pesos. No dia seguinte, o Prota se despede da instrutora e parte, prometendo voltar na semana seguinte. No carro, sua mãe diz que ele deve estar se perguntando por que está passando por tudo aquilo. Ele confirma que sim, e então ela explica que, como mãe, não suportaria vê-lo apanhando, o que o deixa surpreso com a resposta. A mãe disse que ele ainda é fraco e precisa aprender a usar melhor o corpo, enquanto o Prota pensa que seus colegas desmaiariam se ouvissem isso, já que o apelidaram de One Punch Man da escola. Ele conclui que um pouco mais de treinamento físico não faria mal, e seria útil principalmente para quando entrar no Navy SEAL. Apesar disso, não consegue deixar de pensar no que o tutor imortal lhe disse. Ele se pergunta se realmente conseguirá entrar para o SEAL. Após o jantar, o Prota agradece pela refeição. A mãe comenta que ele comeu como se estivesse faminto, e o Prota admite que nos últimos 4 dias percebeu o quanto a comida caseira dela era valiosa. Ele disse que também gostaria de aprender a cozinhar, pedindo que ela o ensine para agradar sua futura esposa, já que homens que sabem cozinhar estão em alta. A mãe brinca dizendo que antes disso, ele precisa ser um homem gostoso primeiro, e diz que com o corpo assim, ele parece mais um grandão que cozinha. O Prota ri, mas ela o lembra de que, mesmo tendo o corpo de transformador, não pode viver comendo sem se cuidar. O Prota insiste que ainda quer aprender a cozinhar, e até lembra de um prato que comentou com o tutor durante o treino. Animado, decide que vai aprender para poder se virar sozinho. Ele pensa sobre o treinamento e não sabe o que o espera, e se pergunta se na próxima semana terá a mesma rotina ou algo novo. Enquanto isso, em outro lugar, o tutor aparece segurando uma lâmina com um sorriso psicopata. Após 3 dias de descanso, o Prota descobriu que os treinos extremos eram apenas o básico, e agora fazem parte da rotina. Machucado e cansado, ele se levanta depois de mais uma queda do penhasco. O Prota percebe o quão duro é o treinamento de transformador, e chega a pensar que prefere o de imortal, já que apesar de doloroso, termina mais rápido. Mas logo entende que o que acabou de fazer era só a parte básica do regime. O instrutor o chama de volta, mostrando que o verdadeiro treino ainda estava por vir. O instrutor explica que imortais conseguem se regenerar facilmente de tiros, mas que ferimentos de lâmina levam muito mais tempo para cicatrizar. Por isso é preciso ter cuidado. Ele comenta que, se o dano não for tão sério, é melhor apenas aguentar o golpe, mas ataques como aquele que demonstrou precisam ser evitados.
O Prota, no entanto, se assusta com a expressão ameaçadora do instrutor, que parecia realmente um doido naquele momento. O instrutor puxa a lâmina e o Prota entende que o treino não era apenas para correr sobre lâminas. Não bastava só desviar, ele teria que refletir os golpes. Ele precisaria aprender a ser atingido de forma estratégica, controlando os danos e usando sua regeneração de forma inteligente. O Prota começa a desviar dos ataques, e o tutor explica que hoje o objetivo não é sair ileso, mas aprender a trocar ferimentos graves por arranhões menores. Enquanto tenta se desviar, o Prota acaba sendo cortado, e o tutor orienta que, se o golpe mirar nos músculos da perna, deve usar a canela para desviar a lâmina ou então deixar que ela apenas raspe a pele. A ideia é minimizar os danos, para que cortes que poderiam ser letais sejam apenas ferimentos superficiais. O Prota entende que o tutor realmente espera que ele seja cortado no treino, mas lembra do exercício sobre as lâminas e usa isso para se preparar. Mesmo ferido, seu corpo se regenera rapidamente, o que chama a atenção do tutor, que manda ele continuar. O instrutor avança e golpeia o Prota com a lâmina, comentando que a anemia é uma das fraquezas dos imortais, já que o corpo precisa repor rapidamente o sangue perdido para regenerar. O Prota então pergunta se deveria carregar bolsas extras de sangue, mas o tutor explica que a prioridade é sempre estancar o sangramento o mais rápido possível. O treino é interrompido para a pausa do almoço, e o Prota diz que vai cozinhar hoje. O tutor pergunta se ele vai fazer ramen instantâneo, e ele responde que não. Ele prepara espaguete à bolonhesa, lembrando da dica da mãe sobre escolher pratos com bastante molho. Eles se sentam para comer, e o tutor prova primeiro, comentando que não está nada mal. O Prota, meio sem jeito, diz que queria confirmar se o paladar do tutor é normal, já que os imortais têm sentidos muito mais aguçados. O tutor devora o espaguete e comenta que cozinhar também pode ser uma forma de disciplina, explicando que, no caso dele, era um treino para reduzir a sensibilidade do paladar. Depois do almoço, o tutor anuncia que o treinamento vai ganhar uma nova etapa. O Prota pergunta o que será, e o tutor explica que, já que ele aprendeu a refletir lâminas com os braços, agora é hora de avançar para um desafio ainda maior. O instrutor ataca de repente, acertando o Prota, e explica que o próximo passo do treinamento é fortalecer a regeneração dos órgãos internos. Ele orienta a pressionar o ferimento para conter o sangramento, ressaltando que esse tipo de recuperação é bem mais lenta e depende de resistência física. O Prota, ainda ofegante, percebe que não teve chance alguma de reagir, surpreso com a rapidez e a precisão do golpe do tutor. O instrutor revela que conseguiu acertá-lo porque escondeu sua energia, dizendo que aprender a mascarar a própria presença é fundamental contra inimigos com sentidos aguçados. O Prota, ainda revoltado por ter levado um golpe tão grave, reclama que merecia saber como isso foi feito. Enquanto seu corpo se regenera rapidamente, o instrutor pergunta se ele também quer aprender essa técnica, e o Prota aceita. 2 dias depois, o Prota chega ao local de treino e é recebido de surpresa com uma arma apontada para ele. Ele pergunta se vão treinar com armas de pressão e a tutora responde que é mais ou menos isso. A tutora atira em direção ao Prota e a bala passa de raspão nele. A instrutora então explica que o treino envolve o uso de uma pistola personalizada, com balas especiais. Ela desafia o Prota a desviar das balas, explicando que os tiros são perigosos e afetam assim que atingem o alvo. Então ele tem que começar a se mover antes que ela atire. Durante o treino, a instrutora manda o Prota não correr em linha reta, mas em zigue-zague, sempre mudando a direção para não ser previsível. Ela reforça que basta um único tiro para ser eliminado. Então, se for inevitável ser atingido, que seja em um ponto menos crítico. O Prota entende que a chave é manter o ritmo e percebe que aquilo se parece bastante com o treinamento dos imortais. Nunca parar de se mover. O Prota percebe que cada treinamento lhe trouxe algo valioso. Tanto os imortais quanto os transformadores moldaram suas táticas para explorar seus pontos fortes, mas ele entende que nenhum dos dois o ensinou a lutar de verdade. O que aprendeu foi a sobreviver. Ele entende que no caso dos imortais, armas que causam ferimentos amplos, como facas ou espingardas, são extremamente perigosas, pois a regeneração demora mais. Os transformadores, por outro lado, lidam melhor com facas do que com armas de fogo. Graças à força física e à agilidade, podem desviar, encurtar a distância e dominar o inimigo de perto. Além disso, conseguem correr rápido e escapar do alcance de tiros. Como não se regeneram, precisam se apoiar em reflexos e mobilidade para sobreviver. A sala fica repleta de projéteis espalhados pelo chão. O Prota suspira, cansado, enquanto a instrutora encerra a sessão. O Prota pensa sobre a quantidade de balas que ainda precisam ser recolhidas. Em seguida, ela manda ele correr com os pesos. O Prota pensa em como prefere o treinamento com peso do que ser cortado com uma faca. Mas, de repente, durante os exercícios, algo dentro da tutora desperta. Uma fera em chamas. Ele reage sem pensar e salta com força, caindo no chão. Ele se vira sem entender o que aconteceu e olha para a instrutora em silêncio. Então ela pergunta se ele sentiu aquilo. O Prota pergunta o que acabou de acontecer, e a tutora explica que aquilo se chama energia selvagem, surpresa por ele ter conseguido sentir. Ele diz que seu coração parecia que ia explodir e pede para não passar por aquilo de novo. A tutora explica que com o tempo é possível se acostumar com essa energia selvagem. Além disso, quando alguém a possui, controlar esse poder torna-se mais fácil. O treinamento pesado continuou sem trégua.
Depois de 2 dias, o Prota já não caía mais do fio, e aos poucos foi encontrando uma maneira própria de resistir à energia selvagem da instrutora. Ele notava que ela liberava aquela aura o tempo todo, e usando seus sentidos de imortal conseguia sentir e compreender melhor essa energia. O Prota encontrou um jeito de lidar com a energia selvagem, concentrando a força no abdômen inferior e segurando a pressão ali. Assim, consegue atravessar o treino com a barra nos ombros e até pensa que não é tão ruim depois disso. A instrutora, sem acreditar, admite que ele realmente está conseguindo. O Prota seguia sua rotina, dividindo-se entre o treinamento de imortal e o de transformador, mas o primeiro continuava sendo mais cruel, quase como um inferno sem fim. Para piorar, o tutor começou a preparar armadilhas. Com isso, ele percebeu que precisava evitar qualquer situação em que a dor pudesse se prolongar, já que isso poderia comprometer não apenas o corpo, mas também a sua mente. O instrutor explica que o corpo de um imortal sempre será levado ao limite em combate. Ele reforça que é essencial se acostumar com a dor, pois ela pode distorcer e atrapalhar a capacidade de pensar com clareza em meio à batalha. Paralelamente, seu treino de transformador também continuava. A tutora o fazia usar um colete e um cinto com pesos enquanto precisava desviar das balas. O treinamento do Prota só ficava mais pesado. Ele tinha que usar colete e pesos presos nos pulsos e tornozelos, ao mesmo tempo em que era forçado a desviar de balas e atravessar o fio várias vezes. Quando não estava nisso, passava o resto do tempo levantando peso na sala de musculação. No meio de toda essa rotina puxada, ainda houve uma mudança. Seu pai precisou viajar a trabalho e ficou 10 dias fora. O Prota, assistindo à cena, só pensou que eles estavam exagerando demais, como se fossem ficar separados por anos, e não apenas 10 dias. O Prota comenta que o tutor Stick parou de perfurá-lo e passou a ensiná-lo artes marciais e o uso de armas brancas. A justificativa do instrutor era simples. Armas de fogo são fáceis de aprender, mas dominar armas de combate corpo a corpo exigia treino. Apesar disso, o Prota percebe que aprender artes marciais também não foi tão difícil para ele. Talvez por conta do seu físico de transformador. Conseguiu aprender rápido. Já com a instrutora, o foco passou a ser nas armas de fogo. Ela explicou que atirar não era apenas questão de força, mas de sentidos, exigindo precisão e percepção além da habilidade física. Graças à sua natureza híbrida, ele conseguiu, mostrando progresso. Assim, 2 meses se passaram em um piscar de olhos. O Prota volta para casa e, ao ser questionado pelo pai, confirma que foi treinar novamente. Ele reflete como é estranho ter uma semana inteira sem os treinos intensos, chegando a pensar se seu corpo agora não estaria até desejando a dor. O pai comenta sobre a força incomum do filho, especialmente por ser seu descendente, enquanto a mãe responde dizendo que ser forte é algo bom. Ela ainda brinca que a inteligência do garoto veio do pai. Observando o clima amoroso entre os dois, o Prota se pergunta por que, mesmo com tanto afeto entre eles, ele continua sendo filho único. Após o banho, o Prota começa a se perguntar por que ainda não tem uma namorada. Ele diz que seus padrões nem são tão altos assim. Só gostaria apenas de alguém saudável e atraente como a mãe, mas não muito. Que fosse boa na cozinha, tivesse hobbies que combinassem com os dele, que ficasse bem de jeans, fosse inteligente e com quem pudesse se conectar de verdade. A mãe recebe uma ligação e, após atender, avisa que vai visitar a mãe de Remin, justificando que ela anda ansiosa, já que a filha está no último ano do ensino médio. O pai concorda e entende a situação. Enquanto isso, o Prota chama pela mãe pedindo o secador de cabelo. Porém, ao voltar para a sala, percebe que tanto ela quanto o pai desapareceram sem que ele notasse. Ele encontra uma mensagem do pai lembrando-o de um teste que acontecerá no dia seguinte, algo que o surpreende, já que havia acabado de se formar no ensino médio. Ele lembra de como seus colegas reagiram quando souberam que não prestaria vestibular. Alguns ficaram sem acreditar, outros até brincaram, desejando ter suas notas para usar no lugar dele. Mas nunca foi seu objetivo entrar na faculdade, então não considera desperdício não seguir esse caminho, mesmo tendo boas notas. O Prota revela que seu caminho já havia sido decidido há muito tempo. 9 anos antes, um enorme buraco negro surgiu na Terra, conhecido como o Grande Portal. Naquele dia, ele ficou preso sob os escombros e, em meio ao caos, viu alguém correndo em direção aos invasores. A cena marcou profundamente sua vida. Ao observar as costas daquele homem, enfrentando o perigo, tomou a decisão de ser como ele quando crescesse. O Prota lembra que sua mãe ficaria triste se soubesse de sua decisão, já que no dia do despertar, ela desejou que ele tivesse uma vida normal. Pensando nela, se pergunta onde estaria. A cena corta para a mãe, que é chamada pela instrutora. A instrutora pergunta qual desculpa ela inventou dessa vez para poder encontrar Eleá. A mãe diz que contou em casa que iria se encontrar com uma vizinha. Enquanto conversam, a instrutora comenta que a mãe nunca fez nenhuma pergunta sobre o próprio filho, e pergunta se ela não sente curiosidade. A mãe admite que não tem grandes expectativas em relação a ele. Ela explica que por ele ser filho de um humano com uma transformadora, muitas vezes resulta em pessoas que não têm o melhor desempenho. Em outro local, o pai do Prota está em uma ligação, e durante a conversa, ele é informado sobre o filho ser uma anomalia. Com isso, fica claro que o Prota possui características fora do comum. O pai se preocupa e se pergunta o significado disso. De volta à cafeteria, a mãe comenta que não espera nada extraordinário do filho, mas que está feliz desde que ele consiga se defender.
principalmente de organizações perigosas como a dos cientistas loucos. Ela só quer que ele esteja preparado para se proteger. A instrutora explica que os cientistas loucos estão há bastante tempo tentando produzir um ser sobrenatural de sangue misto, com a intenção de criar um ser que superasse todos os sobrenaturais de sangue puro. No entanto, a mãe afirma que eles falharam, já que essa prática de cruzamento gerou apenas monstros com as habilidades de ambos os lados. Depois de toda essa investigação, chegaram à conclusão de que misturar sangue sobrenatural com o sangue humano, seja de imortal, transformador ou psíquico, faz com que o poder sobrenatural acabe desaparecendo com o tempo. A instrutora comenta que o Prota é um verdadeiro prêmio. Ela está impressionada com o potencial do protagonista e parece acreditar que ele é alguém com um grande valor. O pai do protagonista, ao saber que seu filho foi classificado como irregular, se pergunta se isso significa que ele é mais fraco do que um híbrido. Na conversa, o instrutor revela que o Prota é um natural, ou seja, um verdadeiro talento, em vez de um irregular. Ele fala com admiração sobre suas habilidades e menciona que até o ensinou a esconder sua energia, algo que demonstra o nível de habilidade do protagonista. A instrutora fala sobre o talento natural do protagonista, dizendo que ele tem uma mente excepcional, o que surpreende a mãe dele. Ela fica impressionada ao ouvir sobre as habilidades do filho. A instrutora elogia o Prota, dizendo que ele é excepcionalmente inteligente, possui habilidades únicas e tem a capacidade de controlar energia selvagem. O pai e a mãe ficam desconfiados, achando que pode ser mentira, mas tanto o instrutor quanto a instrutora garantem que o protagonista é muito especial. Ambos ficam orgulhosos e reconhecem o talento do filho. Pela manhã, o protagonista dá bom dia à sua mãe e pergunta onde está o pai. Enquanto arruma algo na cozinha, ela responde que ele teve que sair cedo. Em seguida, diz para o filho se lavar e tomar café da manhã. O protagonista se surpreende com a mesa farta de comidas e pergunta se há algo a comemorar, e a mãe confirma. Então ele lembra que aquele dia é o do exame para o serviço público. De fato, seria um dia especial. Ele pensa que suas aulas até agora foram mais voltadas para sobreviver fisicamente do que para aprender de verdade. E aquele dia não seria um simples exame, mas sim um banho de sangue, pois estava prestes a enfrentar o exame especial dos imortais. Depois de terminar seu café da manhã, o protagonista agradece à mãe enquanto se prepara para sair. Ela pergunta se ele está pronto para o exame, e ele responde que sim, dizendo que estudou tanto que até sonhou com isso, embora seu sonho tenha sido algo terrível. A mãe, preocupada, comenta que o pai ficará decepcionado se ele não passar. O protagonista entende que ela não quer que ele siga a carreira de funcionário público, mas também não quer que fracasse, estando dividida com o futuro do filho transformador. Ele pede para ela não se preocupar, afinal também é um imortal. A mãe responde que vai acreditar nele, mas o alerta. Se ele não passar no exame, eles vão se encontrar no ringue. Ao ouvir isso, ele se lembra de uma experiência nada agradável e prefere nem pensar nisso. Sua mãe completa dizendo que, se ele não quiser que isso aconteça, é melhor encontrar um jeito de passar, e ele concorda. Ele pega o elevador enquanto escuta uma música para relaxar. De repente, percebe que, com os sentidos de imortal, consegue ouvir tudo ao seu redor. Nesse momento, uma música romântica alta começa a tocar e uma garota se aproxima. Ela chama pelo protagonista e diz que, quando ele finalmente se declarar para ela, é melhor não cantar porque sua beleza já compensaria a falta de talento musical. Desconfortável, o protagonista responde que isso não é algo com que ela precise se preocupar. A garota então pergunta se ele não vai se declarar, e ele diz que não. Quando ela pergunta o motivo, ele responde que ela não faz o tipo dele. Ela segura o braço do protagonista e diz que não é fácil encontrar alguém como ela bonita, com um bom corpo e inteligente. O protagonista se afasta e manda ela não sair falando essas coisas para qualquer um, já que o mundo é perigoso. Ela tenta acompanhá-lo, mas ele pede para não ser seguido. Ela pergunta para onde ele vai, e ele responde que está indo fazer o exame de serviço público. A garota comenta que os comércios dali realmente funcionam, já que todo mundo foi influenciado por eles. O protagonista diz que está ocupado e manda ela ir para a escola. Ela comenta que está no último ano e logo entrará na faculdade. Ele a parabeniza e aconselha a não desperdiçar a vida. Ela o lembra que é apenas um ano mais nova. A garota se gaba dizendo que vai atrair muitos garotos na faculdade, mas o protagonista responde que ela deveria focar nos estudos, já que a mãe dela se preocupa. Ela sugere que poderiam ter encontros de estudo e diz que adoraria ter um namorado inteligente, mas ele a ignora e entra no ônibus, dizendo para ela sair do caminho. A garota se irrita, mostra o dedo para o protagonista, e ele pensa que ela continua a mesma famosa pelos chutes certeiros quando se irrita. Ao chegar em frente a um grande prédio, onde o exame vai acontecer, ele confere o relógio e percebe que ainda são CT50, tendo chegado cedo demais. Sem saber exatamente para onde ir, ele entra no prédio, vai até a recepção e diz educadamente que está ali para o exame especial. Um homem se aproxima e pergunta se ele está ali para o exame, e o protagonista confirma. O funcionário pede seu registro, mas o encara com desconfiança, o que o deixa desconfortável. Ele chega a pensar que o homem o está olhando como se fosse um criminoso. Ele entrega os documentos e se apresenta, dizendo seu nome. O funcionário agradece e orienta que ele siga pelo elevador até o 9º andar. Quando chega lá, outra pessoa o aborda com a mesma pergunta e pede novamente seus documentos para confirmar o registro.
A funcionária verifica os documentos dele, confirma que está tudo em ordem e o orienta a ir até o fim do corredor para a sala do exame. Enquanto caminha, ele pensa que é muita burocracia e se pergunta se todos os testes de imortais são assim. Assim que chega à porta, ele observa o local e imagina se a sala é a prova de som afinal. Esperava muito sangue e barulho durante o teste. Ele respira fundo e se prepara para entrar na sala, imaginando o que pode encontrar lá dentro. Pensa que talvez atirem uma faca assim que abrir a porta, e que o teste possa avaliar sua capacidade de desviar. Mesmo sem saber o que o espera, tem certeza de que o exame será ainda pior do que qualquer treinamento que já enfrentou. Mas, ao abrir a porta, se surpreende ao ver a sala completamente vazia. Ele é recebido por um homem que diz que ele é o primeiro a chegar. O protagonista repara que o examinador está completamente careca, e lembra que já existem tratamentos eficazes para a calvície feitos com materiais do buraco branco, e até opções mais baratas, embora com efeitos colaterais. Logo chega à conclusão de que aquilo só podia ser uma escolha de estilo. Ele entrega os documentos com educação, mas fica sem entender por que todos o olham com suspeita afinal, com um rosto tão bonito quanto o dele. O homem informa que seu número é 48 e indica o lugar onde deve se sentar. O protagonista estranha o ambiente calmo, lembrando que nos treinos com seus tutores nunca havia mesas nem cadeiras. Mesmo assim, fica em alerta, imaginando que o examinador careca pode atacá-lo a qualquer momento. Ele se concentra, preparado para qualquer situação. A sala fica cheia de candidatos, e todos estão concentrados enquanto revisam seus materiais. Ele, no entanto, fica completamente chocado, pois esperava um teste físico ou perigoso, mas percebe que é uma prova escrita. O examinador pergunta se alguém precisa de uma caneta, e o protagonista levanta a mão pedindo uma. O homem pergunta se há algo de errado com ele, e o protagonista, sem saber o que responder, apenas pensa que também queria entender isso. No fundo, ele sente que algo está muito errado, mas não tem a quem culpar. O prota se lembra que começou a se preparar para o exame de forma meio improvisada, mas por insistência de sua mãe. As sessões de tutoria foram verdadeiras torturas, cheias de treinos brutais e ferimentos, mas ele se dedicou ao máximo. Apesar de todo o sofrimento, seu único objetivo era passar no exame. De repente, percebe que ficou parado, distraído, por 50 minutos. Com o teste prestes a começar, ele sente que algo deu muito errado. Quando o examinador pergunta se alguém precisa de uma caneta, ele percebe que toda a confiança que tinha foi por água abaixo. Ele pega a caneta oferecida e percebe que é apenas uma caneta comum de exame, nada especial ou misterioso. Isso faz concluir que realmente estavam prestes a fazer uma prova normal. Ele observa o ambiente e pensa que aquilo mais parecia um vestibular, mas fica curioso sobre o conteúdo, sem saber exatamente o que os outros estudaram. Enquanto tenta disfarçar, reparem como todos os candidatos ao redor são incrivelmente bonitos. Alguns ele pensa dariam ótimas celebridades. Um, em especial, chama sua atenção, o homem mais bonito da sala. No entanto, quando o rapaz percebe o olhar dele e lança um olhar de volta, o prota se desespera, torcendo para que o outro não pense que ele é algum tipo de esquisito. Duas pessoas entram na sala e começam a deslizar divisórias entre as mesas, isolando cada candidato. Logo em seguida, o examinador anuncia que irão distribuir as provas, e o prota pensa que talvez as divisórias fossem para ajudar os imortais por causa de seus sentidos aguçados. Um candidato chega atrasado e pergunta se ainda dá tempo de participar. O fiscal apenas o orienta a ir até seu lugar, e ele, meio sonolento, comenta que acabou dormindo demais. O prota pensa que se fosse outro exame, alguém chegasse atrasado e seria expulso na hora. Por um instante, ele pensa que o teste dos imortais pode ser mais fácil do que esperava, mas ao ver a prova, muda de ideia imediatamente. O conteúdo é absurdamente difícil, e ele chega a pensar que preferiria andar sobre lâminas a continuar respondendo aquelas perguntas. Ele lê a primeira questão da prova e fica surpreso com o tipo de pergunta, algo sobre o que fazer ao ter um ferimento na perna. Ele rapidamente conclui que a resposta é estancar o sangramento. Pensando como um imortal, ele raciocina que identificar o ferimento ou procurar abrigo são preocupações humanas, mas para eles, o mais importante é evitar a perda excessiva de sangue, que pode levar ao choque. Ele se lembra do que aprendeu com seu tutor durante os treinos com lâminas. Enquanto o sangramento for controlado, ferimentos pequenos não significam nada para um imortal. Ele continua respondendo à prova, percebendo que todas as perguntas envolvem situações de combate e sobrevivência. Ele lembra dos treinos brutais com seu tutor, que o ensinou lições práticas como controlar a perda de sangue e priorizar a mobilidade. Ele responde com facilidade e até se sente confiante ao marcar as próximas alternativas. Enquanto resolve a prova, ele lembra de um filme sobre um homem pobre que vence um concurso usando suas experiências de vida e percebe que está fazendo o mesmo. As perguntas tratam de temas ligados ao corpo dos imortais, e tudo o que ele aprendeu nos treinos brutais começa a fazer sentido. Ele usa tanto o conhecimento teórico passado por seu tutor quanto o que conquistou ao empurrar seu corpo até o limite. No fim, sente que toda essa vivência o guia naturalmente para as respostas certas. Ao chegar na última questão, uma redação sobre como um imortal pode ser morto, ele responde facilmente, achando a resposta óbvia. Quando termina, nota que ainda restam mais de 1 hora de prova, o que faz o examinador pensar que ele desistiu. Porém, ele apenas finaliza tudo e, seguindo as instruções, entrega sua prova e se prepara para sair. O prota reencontra a mulher de cabelo curto, que o aborda para confirmar se ele leu e concordou com o termo de confidencialidade do exame.
Ele assina pensando que se quebrasse as regras, até a Old Force o levaria, e ser imortal não o protegeria disso. Em seguida, ela pergunta se ele é misturado, e ele confirma, explicando que é fruto da união entre um imortal e uma transformadora. A mulher sorri e lhe deseja boa sorte. O prota agradece e se pergunta se ela gostou dele mesmo não fazendo seu tipo. De noite, enquanto corrigia as provas, o examinador encontrou as respostas do prota sobre como os imortais podem ser mortos, listando 4 metroétodos: sufocamento, congelamento, queimaduras e moagem. Ele comenta que não há limites para o que pode matar um imortal, e que essa pergunta nunca teve uma resposta definitiva. Também diz que os imortais geralmente não têm muita noção de sua própria segurança, por isso precisam aprender sobre armas perigosas e situações arriscadas. Ele explica que o corpo de um imortal é regenerativo, mas não imune à morte. Além disso, diz que não é necessário decorar uma lista de formas de matar um imortal. Só o fato de entender que ele é vulnerável já ajuda a reduzir as chances de morrer. Ele comenta sobre o prota, dizendo que ouviu dizer que ele é metade humano, mesmo que ele não passe no exame físico. O examinador diz que o jovem tem uma boa cabeça e seu exame foi corrigido, e agora está sendo dada uma nota com base na impressão geral que ele causou. 2 semanas depois, com o celular tocando, o prota atende e informa a sua mãe que passou no exame. Porém, ao mostrar a mensagem no celular, ele revela que não só passou, mas também obteve as melhores notas no exame. Rapidamente, sua mãe larga a faca e pega o celular. Ela está muito animada e menciona até mesmo um prêmio de carne de primeira qualidade para comemorar. O prota pergunta se pode afrouxar seu cinto hoje à noite, e ela responde para ele vestir sua calça de moletom. De noite, seu pai finalmente chega em casa e é recebido pelo filho com bastante alegria. O pai então pergunta se ele poderia olhar para ele, ao invés da carne, quando estivesse cumprimentando-o. Eles assam a carne e brindam, e seu pai comenta que sabia que ele passaria, e sua mãe feliz concorda, pois o filho seria deles. O prota diz que as perguntas não foram tão difíceis quanto pensou, e pensa que seu tutor, Stick, realmente sabe o que está fazendo. O pai então comenta que, já que os resultados foram divulgados hoje, eles agendaram entrevistas em breve, e a segunda rodada é só uma entrevista. O prota diz que entende. A mãe pergunta qual departamento ele irá chegar, e o pai responde que ele provavelmente começará em uma empresa pública sob o Ministério do Interior e da Segurança, mas não tem certeza. O prota chega a questionar o comportamento estranho do pai durante o jantar em família. Ele percebe que o pai está tentando evitar respostas, especialmente sobre questões envolvendo o governo e uma organização chamada Old Force que está contratando imortais. O prota tem muitas perguntas, mas acredita que o pai não irá respondê-las. Então ele pede algumas dicas ao pai para uma entrevista, mas o pai responde que não sabe de nada. Depois de passar com sucesso na primeira etapa do exame, o protagonista logo é avisado sobre a segunda fase, uma entrevista que será em Yeouido. Apesar de estar ansioso, ele não recebeu muitos detalhes de seu pai, que se recusa a falar sobre o assunto. Em uma conversa com um amigo, ele fica sabendo que a entrevista foca no caráter e que basta responder às perguntas de forma honesta para ter sucesso. Depois de se arrumar, ele pensa que provavelmente essa será a parte mais difícil. Sua mãe o chama e diz que ele vai se sair bem, então o protagonista agradece. Depois de pegar o elevador e andar um pouco, ele acaba se encontrando com a garota de antes. Ela comenta que ele está muito convencido, e depois de se reencontrarem novamente, o protagonista pergunta se ela está o seguindo. Ela nega, dizendo que só está indo na mesma direção. Ele comenta que, como ela é do 3º ano, deveria estar estudando em vez de passeando. Ela retruca dizendo que só aceitará ser repreendida se ele voltar a dar aulas para ela, mas ele responde que está ocupado. Antes de ir embora, ela o chama e elogia seu terno, dizendo que fica bem nele. O protagonista sorri e responde que sabe disso. O protagonista entra em uma sala de espera para uma entrevista de emprego especial. Ele percebe que todos estão ocupados se preparando e pensa que talvez devesse ter estudado mais sobre entrevistas corporativas. Ele nota um homem sentado o mesmo com quem havia se encontrado antes. O homem o encara, mas depois desvia o olhar, o que irrita o protagonista, que pensa que não entende qual é a dele, e decide que dessa vez não vai se sentar ao seu lado. Um funcionário então chama por ele, e o protagonista se levanta. Ao entrar na sala, ele avista um homem de pele pálida e cabelos ruivos e comenta mentalmente que ele parece uma vela. Ao lado dele está a garota de corte bob da última vez, e ele acredita que é ela quem vai entrevistá-lo. Então, ela pergunta o porquê de ele ter escolhido se candidatar. O protagonista pensa que foi porque seu pai o obrigou, mas dizer isso provavelmente o faria ser expulso de vez. Então, ele responde que escolheu se candidatar por 2 motivos. Primeiro, porque queria testar seus limites através desse processo desafiador. E segundo, porque esperava realizar um sonho, e seu sonho é lutar por esta nação e seu povo. O homem pálido então pergunta até onde ele estaria disposto a ir quando precisasse se sacrificar por um companheiro no meio da batalha. O protagonista responde que não tem certeza, e que dependeria da situação. O homem pergunta se ele está dizendo que escolheria não se sacrificar, e ele responde que não na verdade. Está dizendo que encontraria a maneira mais eficaz com base na situação. Ele se pergunta se o que disse foi muito ousado, mas os dois continuam fazendo perguntas óbvias, e ele continua a dar respostas óbvias. Quando a mulher pergunta quem ele salvaria entre a mãe e a parceira, ele responde que salvaria ambas, pois é um ótimo nadador.
Já ao ser questionado pelo Ruivo sobre o que faria se tivesse apenas uma bala e 2 alvos, o protagonista diz que atiraria em um e jogaria a arma no outro. A avaliadora imagina isso acontecendo e cai na risada. Ele então percebe que talvez suas respostas não fossem tão óbvias quanto pensava, e assim termina sua entrevista. Alguns dias depois, o protagonista está em casa relaxando, assistindo algo no celular e rindo debaixo das cobertas. Sua mãe entra no quarto e o chama, dizendo que ele está o dia todo sem fazer nada desde a entrevista, e o convida para sair. Ele responde que tem coisas para fazer. A mãe pergunta se ele realmente tem algo para fazer, e o protagonista confirma. Ela o ameaça, lembrando do que acontece se ele não obedecer, e ele imagina estar novamente no ringue levando uma surra. Então inventa rapidamente uma desculpa, dizendo que tem eventos planejados consigo mesmo e que passará o dia praticando peps. Sua mãe pergunta o que é isso, e ele diz que é jogar, comer, ir ao banheiro e dormir, mas logo fecha o punho, deixando claro que está prestes a forçá-lo a se mexer. Então, o protagonista muda de ideia e diz que topa sair. A mãe chama ele para uma conversa séria, e o alerta de que, se ele realmente for para aquele lugar, deve tomar cuidado. Ela explica que os instintos dos transformadores podem ser perigosos, e se forem deixados escapar, podem levar a atos violentos e até crimes graves. Ela conta a origem da lenda do lobisomem, um jovem transformador que não conseguiu conter seus instintos e saiu uivando sob a lua cheia. A mãe continua a conversa, dizendo que o protagonista não consegue conter seus impulsos. O melhor é extravasar de forma controlada, por exemplo, gritar ao ar livre. Ela então revela que existe uma maneira de dominar esses impulsos: o autocontrole. O protagonista se lembra de quando sua mãe o levava para caminhar nas montanhas após seu despertar, e percebe que aquilo era, na verdade, um treinamento para fortalecer sua disciplina. Ela explica que o autocontrole deve vir acompanhado de liberação. Segundo ela, exercícios físicos e domínio próprio ajudam a lidar com o excesso de energia, mas o mais difícil é justamente saber como liberar essa energia da maneira certa. A mãe insiste para ele arrumar uma namorada, dizendo que ele vai acabar criando mofo de tanto ficar em casa. Ele responde dizendo que mofo não é problema, mas que seus instintos poderiam causar confusão se ele não tomar cuidado. A mãe brinca, perguntando se ele prefere garotos, e ele nega imediatamente. Logo depois, ela comenta com preocupação sobre a empresa onde ele fará o treinamento, achando estranho que exija 1 mês de orientação em regime de internato. Por fim, ela sugere que ele pense no que o pai disse antes, talvez adiar o início do trabalho e aproveitar o tempo para fazer o que realmente quiser. O protagonista recebe a notícia de que foi aceito na empresa e fica surpreso. A avaliadora entrega a ele o documento de aceitação e o orienta a ler tudo com atenção. Enquanto analisa o conteúdo, ele estranha o longo período de treinamento e a obrigatoriedade de viver em dormitórios durante o estágio probatório. No entanto, ao continuar lendo, ele se impressiona com os benefícios: salário inicial alto, academia gratuita, bônus, moradia próxima ao trabalho, diversas atividades subsidiadas e até isenção do serviço militar após 18 meses. Chocado, ele pensa que aquela empresa está revolucionando completamente o ambiente de trabalho coreano. A entrevistadora, com um sorriso, pergunta se ele tem alguma dúvida. O protagonista pergunta se pode mostrar o documento aos pais, mas a avaliadora, com um sorriso gentil, o alerta que isso criaria uma barreira permanente entre o pai e a mãe. Por causa disso, ele decide não contar nada para a mãe. Ainda assim, os benefícios oferecidos pela empresa eram tão tentadores que o convenceram de vez, e ele decide que um dia se tornará um grande líder dentro do Ministério do Interior e Segurança Pública. A mãe o provoca sobre suas ambições, e ele responde dizendo que quer trabalhar por propósito, não por dinheiro. Ela ri e em seguida revela estar feliz por ele ser seu filho. Ela diz que jovens como ele fariam diferença entre os transformadores, e o protagonista responde que está tudo bem. Em seus pensamentos, ele reflete que é um híbrido de sorte, diferente de outros transformadores dominados pelos instintos ou imortais com sentidos exagerados. Ele consegue controlar seus impulsos facilmente e viver como um jovem comum de 20 anos, sem que suas habilidades o afetem. O protagonista se despede mentalmente da mãe, pedindo para ela não se preocupar. Ao receber a mensagem com o cronograma da orientação, ele embarca para o novo destino, confiante de que, independentemente de onde esteja ou com quem esteja, conseguirá se sair bem.